que me traz na tribuna hoje é comentar um pouco as medidas provisórias encaminhadas aqui ao Congresso Nacional pela presidenta Dilma, as MPs 664 e 665, conhecidas como as MPs do ajuste fiscal, e muitos falando que se tratam de medidas que retiram o direito dos trabalhadores. Eu queria falar um pouco sobre essas medidas, reiterar meu apoio a essas medidas que a presidenta Dilma mandou ao Congresso, que são necessárias, eu não diria só um ajuste fiscal, tem também um ajuste estrutural e adequação da legislação a um momento diferente no qual nós vivemos, tanto na base econômica como a base social do país. E dizer que essas medidas se justificam por esses motivos, porque nós temos uma outra realidade e também porque estamos tomando uma série de outras medidas, inclusive no campo tributário, como na área da CID, o IOF, imposto sobre importação, para que a gente possa ter uma recuperação das finanças do Estado, com isso ter um equilíbrio e, com isso, resguardar, sim, o direito elementar dos trabalhadores, que é o direito ao emprego, o direito à renda, a uma vida digna. Queria dizer que essas medidas, senhor presidente, senhores senadores, são medidas que vêm apresentadas a esse Congresso Nacional, que tratam de temas como abono salarial, seguro-desemprego e pensão por morte da Previdência Social. Elas vêm num contexto em que hoje nós temos uma situação em que a Previdência aumentou em 30 milhões os seus beneficiários em 12 anos. 30 milhões, senador Paim. É um volume muito grande de pessoas que passam a ser protegidas pela Previdência Social. Está aqui o nosso ex-ministro da Previdência Social, nosso senador Garibaldi, que pode muito bem corroborar com isso que eu estou falando, porque administrou um ministério que tem uma das maiores prestações de amparo social, de benefício social do nosso país. Esse número de beneficiados na Previdência Social, colocado em 12 anos, é quase que o número também de beneficiários do Bolsa Família, que também, em 12 anos, nós tivemos 30 milhões de pessoas que saíram da linha da extrema pobreza para ter uma situação melhor e mais digna de vida. Também essas medidas se dão num momento em que nós temos a menor taxa de desemprego do país. Em janeiro desse ano, nós batemos a taxa de 4,3%. Em dezembro, de 4,8%. É a menor taxa de desemprego dos últimos anos. E temos também o maior índice de formalidade, ou seja, o maior número de pessoas empregadas com carteira assinada. O que quer dizer é que essas pessoas trabalham e têm uma rede de proteção social, de saúde, para poder exercer os seus direitos. Temos também essas medidas num momento em que nós temos o salário mínimo com crescimento real. Aliás, segundo um boletim do Banco Central, nós temos o maior poder de compra do salário mínimo dos últimos 50 anos. O poder de compra do salário mínimo que nós tivemos em janeiro deste ano só se equipara ao poder de compra do salário mínimo que tivemos no ano de 1965. Então, é o maior poder de compra de salário mínimo que nós tivemos nos últimos 50 anos, é o que diz o boletim do Banco Central. E também temos uma expectativa de vida no âmbito da população, no âmbito médio da população, de 78,5 anos. Por isso que eu reforço dizer que as medidas apresentadas por essas duas MPs são medidas não apenas fiscais, mas são medidas conjunturais e não são medidas que retiram direitos de trabalhadores, são medidas que corrigem, que adequam situações que hoje a lei precisa adequar, porque a conjuntura que nós vivemos hoje não é a conjuntura que nós tínhamos há 5, 10, 20, 30 anos nesse país. Repito, hoje nós temos uma política social estruturada, aonde grande parte da população é beneficiária do sistema de previdência. Nós temos uma política social estruturada do Bolsa Família, dos benefícios continuados da Previdência. Nós temos um índice de emprego elevado e o salário mínimo com o maior poder de compra dos últimos 50 anos, senador Paim. Vossa Excelência que lutou tanto para que esse salário mínimo crescesse. Por isso eu estou
colocando a conjuntura em que essas medidas se dão e dizendo exatamente que elas não são pontuais, não são fiscais, são estruturais e que não vêm para tirar direito dos trabalhadores, mas para adequar a legislação à nova realidade econômica e social do país. Peguemos o abono salarial, senador Paim. O abono salarial foi regulado em 1990, quando nós tínhamos o pior salário mínimo, a mais baixa renda no país e não tínhamos políticas sociais estruturadas. Nós não tínhamos o Bolsa Família, nós não tínhamos o benefício de prestação continuada, nós não tínhamos o valor do salário mínimo que nós temos. Usou-se como subterfúgio para minorar o sofrimento da população naquela época, o abono salarial. O abono salarial é pago, claro, pelo Orçamento Geral da União, né, com o fundo da área da Previdência e da Assistência. E como que ele é pago hoje? Se o trabalhador está trabalhando um mês, no final do ano, mesmo que ele seja demitido, ele tem direito a um salário mínimo integral. Ora, se nós formos levar isso em consideração aos trabalhadores que trabalham 12 meses para receber o 13º salário, não há uma justiça. Então, um trabalha um mês e recebe, no final do ano, o abono salarial, quando nós exigimos que a maioria dos trabalhadores trabalhem 12 meses, né? E ainda temos hoje o seguro-desemprego que é colocado à disposição do trabalhador. Qual foi a mudança, e no meu entender, uma mudança correta feita em relação ao abono salarial? Você tem que trabalhar para receber o abono no mínimo 6 meses e vai receber esse abono proporcional, assim como você receberia o seu 13º. Se você trabalhar 7 meses, você recebe 7/12 do 13º. É assim que funciona. Portanto, isso dá um equilíbrio, né, no pagamento do abono e também traz justiça e correlação com quem está trabalhando. Portanto, quero dizer aqui que vejo essa medida como correta, e principalmente porque ela se insere nessa nova conjuntura que nós temos, de maior benefício social e de maior proteção social, com emprego, com renda e com poder aquisitivo do salário mínimo. Então, como eu disse, esses ajustes que nós estamos chamando de ajustes fiscais, que na realidade são medidas de adequações, vêm para adequar a legislação a uma nova realidade econômica. O seguro-desemprego, vamos a ele, que está sendo bastante debatido. Hoje, 70% das solicitações de seguro-desemprego é o primeiro pedido da pessoa. 70%. E hoje o seguro-desemprego é concedido assim. Você trabalha 6 meses no período de 24 meses. E pode ser 6 meses ininterruptos, pode ser 6 meses ininterruptos ou interrompidos. Você trabalhou 6 meses no período de 24, você saindo do emprego, você tem direito ao seguro-desemprego. Ou seja, vai ganhar 4 meses de salário. Nós temos uma rotatividade grande no primeiro pedido. Aí o pessoal diz, bom, então isso vai afetar mais os jovens. É verdade, talvez nós possamos fazer uma adequação nessa situação da juventude. Mas queria dizer aos senhores que isso não afeta 73,4% dos trabalhadores. 73,4% dos trabalhadores não se enquadrariam no primeiro pedido de desemprego, aonde tem a medida mais forte. Qual é a medida mais forte que foi feita? É mudar de 6 meses para 18 meses a ser trabalhados. Então, ao invés, são 6 meses no período de 24 meses. No segundo pedido, são 12 meses em período de 16 meses. E no terceiro período, são 6 meses ininterruptos. Hoje é 6 meses para os 3 pedidos. Nós temos um impacto no orçamento da União de mais de 50 bilhões por ano. Não estou dizendo que o seguro-desemprego não é justo. Ele é justo. Pode ser que 18 meses seja muito, já tem proposta das centrais sindicais para reduzir, sei que tem negociação nessa casa, mas precisa mexer. Se não for 18, vai ser 12. Alguma coisa precisa ser feita, porque, na realidade, isso está estimulando também o conluio, muitas vezes, entre patrões e empregados, que dispensam seus empregados, até a pedido desses, para que esses empregados recebam o salário e possam continuar trabalhando
trabalhando sem assinatura na carteira. Esse é o problema que nós temos. É claro que nós temos que fiscalizar, senador Paim, e vi Vossa Excelência fazendo um discurso sobre isso, mas nem sempre a gente consegue ter a amplitude da fiscalização da dimensão que esse país tem. É um país continental com milhões de pessoas, milhões de trabalhadores. Precisamos fiscalizar, mas também precisamos ter base legal que nos dê amparo a corrigir distorções. Eu penso que não dá para a gente continuar com 6 meses em 24 meses, trabalhando de forma alternada e ter garantia o seguro-desemprego. Mas sei também que nós temos que ter alguma alternativa para que a gente ajuste em relação ao primeiro emprego, que é o emprego dos jovens. Mas eu não tenho dúvidas que é uma área que nós precisamos tomar essas medidas. E depois continuar 12 meses, em 16 meses para a segunda pedida e 6 meses ininterruptos. É uma forma de reduzir a rotatividade, melhorar esse desempenho, também proteger o trabalhador, que vai ter que trabalhar com carteira assinada, não pode fazer o acordo de não trabalhar com carteira assinada ou submeter uma pressão dessas, e vai ter um impacto no FAT, no Fundo de Amparo ao Trabalhador, para não ter desembolsos tão grandes como nós estamos tendo hoje em relação ao seguro-desemprego. Principalmente, senhores senadores e senhoras senadoras, volto a dizer, porque nós temos, senador Paim, um índice de desemprego de 4,3% em janeiro. É o menor desemprego da nossa história. E temos no ano de 2014 6,8% no ocorrido, menor do que nós tivemos em 2013. E, como eu disse, a nova regra não afetaria 73,4% dos trabalhadores empregados no país. E essa regra é uma regra que vale a partir de março, ou seja, a medida provisória foi editada e, como força de medida, ela poderia ter efeito imediato, e a presidenta Dilma teve muito cuidado para que essas medidas valessem a partir de um determinado período, dando tempo ao Congresso Nacional de discutir, dando tempo à sociedade brasileira de se manifestar, mas apontando um rumo. Por isso, não procede a crítica que foi feita de maneira a não deixar discutir medidas importantes. Uma medida provisória que poderia valer na data de sua edição passa a valer a partir de março, pela complexidade que ela tem, pela importância que ela tem e pela necessidade que temos de discutir. Mas queria reiterar aqui a importância que tem essa medida para corrigir. Se me permitir, claro, que nesse da presidência eu não posso Permito avançar sempre, no tempo. senador Paim. Mas eu vou descontar seu tempo, mas tenho certeza absoluta, eu entrei com 2 requerimentos, um na Comissão de Direitos Humanos, outro na Comissão de Assuntos Sociais, e nós vamos chamar os ministros, chamar as centrais, chamar o DIESE, chamar o DIAP, e vamos fazer um debate esclarecedor, de forma tal que a redação final que sairá, que o Congresso há de dar sua contribuição para melhorar a redação final, a gente chegue numa proposta de entendimento. Por isso que é importante Vossa Excelência colocar, digamos, um outro enfoque que não foi dado até o momento, nem por mim, não dei mesmo, e depois poder fazer um bom debate e fazer uma construção na linha que os ministros já apontaram, com uma comissão talvez tripartite, governo, o parlamento e os movimentos sociais. E aí construir uma redação de entendimento. Mas o seu pronunciamento, eu tenho certeza que ajudará a construir esse grande entendimento. Não tenho dúvidas da importância dessa ação, senador Paim, para a gente discutir. Sempre o bom debate e o esclarecimento é importante. Eu vejo que tem muita desinformação em relação às medidas provisórias. Está valendo mais a versão do que o fato, do que foi encaminhado à casa. Então, se diz que está retirando direitos dos trabalhadores e todo mundo sai repetindo que está tirando direitos dos trabalhadores, muitas vezes sem analisar detalhadamente o que está sendo proposto e adequação de normas. E, como disse Vossa Excelência, tem muitas coisas que podemos ajustar aqui, que são pequenas, ajustes que melhoram a efetividade das medidas e resguardam, com certeza, os trabalhadores. Eu concedo uma parte ao senador. Senadora, eu tive a oportunidade, agora há pouco, de fazer um pronunciamento sobre o mesmo tema e compartilho não apenas das ideias, mas reforço que estamos, na verdade, trabalhando pela sustentabilidade dos direitos dos trabalhadores, pela sustentabilidade do nosso FAT, para que possamos, a médio e longo prazo, manter medidas através desse fundo. Então, eu me congratulo com o pronunciamento da senhora e digo que precisamos realmente esclarecer, não apenas nessa casa, mas esclarecer a toda a sociedade brasileira os benefícios que essas medidas trazem
para a população e para os trabalhadores do Brasil. Agradeço, senador Douglas, seu à parte. Eu ouvi um pouco do seu pronunciamento e com certeza temos muito em comum no entendimento em razão dessas medidas. E não poderia um governo que deu tantos direitos, que trouxe tantos benefícios ao povo brasileiro e aos trabalhadores, retirar esses direitos. Não, isso não é, da gênese desse governo e também não é da vida, da militância, da história da presidenta Dilma. Por isso que eu fiz questão de vir hoje aqui para a gente jogar a luz a essas medidas e o que elas estão fazendo e por que elas foram colocadas. Não simplesmente por um ajuste fiscal, mas também porque elas têm sentido estruturante, principalmente em relação à pensão. O seguro-defeso, por exemplo, não tem como a gente manter o seguro-defeso como é hoje, né? Não tem uma fiscalização efetiva, quer dizer, a carteirinha é dada e não tem sequer uma contribuição de referência ou necessária para se ter o seguro-defeso. Isso até é injusto com os demais trabalhadores que pagam previdência e que têm descontado dos seus salários, né, e tem parte do seu trabalho colocado para garantir benefícios previdenciários. Então, o seguro-defeso, que hoje representa 5%, né, do que é pago em termos de seguro-desemprego, ele vai exigir que o pescador tenha um registro comprovado de pelo menos 5 anos como pescador. Nós estávamos tendo muitos problemas, porque não tinha um tempo tão grande como esse, né, as pessoas se registravam como pescadoras e passavam a ter direito de seguro-desemprego, a ponto de ter numa cidade que não tinha sequer mar e nem lagoa, nem rio que justificasse a pesca, várias pessoas beneficiárias do seguro-desemprego. A carteira será expedida pelo Ministério da Pesca, a fiscalização será do Ministério da Previdência, tem de contribuir pelo menos 12 meses para o INSS. 12 meses, 1 ano de contribuição. É um mínimo para você poder dizer que é segurado de um benefício como seguro-defeso. E o benefício será de até 6 meses. E com uma outra medida, também começa em março, não teve validade a partir do momento em que a medida provisória foi editada. O abono salarial, que eu já falei aqui, porque foi regulamentado no momento do pior salário mínimo, agora responde a uma realidade do 13º salário, e a questão da Previdência, que eu queria falar um pouco, que se refere à pensão, que eu julgo muito importante. Primeiro, tem uma coisa muito interessante na medida provisória. É um artigo que diz que se o cônjuge ou companheiro der causa à morte do parceiro ou da parceira, não terá direito à pensão por morte. Isso parece óbvio, não é? Mas como não estava na lei, nós tínhamos muitos casos em que o parceiro ou a parceira dava causa à morte do companheiro, da companheira, e recebia a pensão porque o INSS não perguntava a causa-morte, simplesmente era informado da morte e dava a pensão. Então, isso é importante porque até é uma questão de justiça. O que é importante também, tem que ter no mínimo 2 anos de casamento ou união estável comprovada para que o cônjuge, o companheiro passe a ter direito e também para que os filhos passem a ter direito. Hoje, se você pagar 1 mês o INSS e morrer, você já deixa o seu cônjuge ou seus filhos com direito à pensão por morte. E como não tem limite, se esse cônjuge está casado com uma pessoa jovem, 20, 21 anos, essa pessoa vai ter a pensão para o resto da vida. Isso não pode ser considerado certo, não é certo. Porque são outros trabalhadores que estão pagando por isso. Então, agora tem que ter no mínimo 2 anos de contribuição. 2 anos de contribuição para a Previdência é muito pouco. 2 anos de contribuição e tem que ter 2 anos de relação estável. E a duração da pensão não será vitalícia. Por exemplo, se a viúva tiver 21 anos de idade, o prazo de pensão será no máximo de 3 anos de idade. 3 anos, para que ela possa se preparar. 3 anos, não mais que isso. Não pode ter pensão vitalícia alguém que tenha uma idade tão jovem. Não pode a Previdência, os trabalhadores brasileiros, a população brasileira custear isso. Entretanto, se a pessoa tiver mais de 44 anos e uma expectativa de vida de 35 anos, a pensão será vitalícia. Essa é a medida que a presidenta Dilma manda ao Congresso Nacional. Uma medida que eu concordo plenamente e tenho certeza
certeza que a maioria dos senhores que está aqui também concorda, porque é uma medida que dá equilíbrio, é uma medida que faz justiça com os demais trabalhadores e contribuintes da Previdência Social. Senadora Gleisi. Pois não, ministro. Ouço o senador Garibaldi. Eu quero me associar à senadora Gleisi Hoffmann no momento em que ela coloca a necessidade da adoção dessas medidas que constam da medida provisória. Na verdade, eu diria a Vossa Excelência que algumas dessas medidas já deveriam ter sido tomadas há muito mais tempo, no sentido do equilíbrio da Previdência Social. Ora, nós temos que remontar ao fato de que a Previdência Geral, que tem hoje, concede 32 milhões de benefícios, ela apresenta um déficit menor hoje à Previdência do Serviço Público, que com apenas 1.100.000 beneficiários, apresenta um déficit muito maior do que esse da Previdência Geral, 32 milhões. É uma distorção que só veio a ser corrigida com a criação da pensão complementar, do FUNPRESP, aliás, para o serviço público. Então, há muita coisa a corrigir ao longo do tempo na Previdência que se acumularam e trouxeram essas distorções. Por isso mesmo, não há como se deixar de dizer à nação brasileira que a Previdência Social no Brasil ela tem um encontro com o futuro que poderá e deverá ser decisivo, porque há o fenômeno do envelhecimento da população também. Então, eu gostaria de me associar a Vossa Excelência e vou também ocupar a tribuna para esclarecer essas medidas que estão sendo tomadas pela Presidenta da República. Obrigada, senador Garibaldi. Tive o prazer de, junto com Vossa Excelência, fazer a discussão do FUNPRESP, que foi encaminhado ao Congresso, na época quando eu era ministra da Casa Civil, e foi aprovado, corrigindo, sim, uma distorção na Previdência dos servidores, né? Mas queria aqui, para encerrar, dizer que se o segurado tiver dependente filho, esse receberá a pensão por morte até completar a maioridade. Isso é importante dizer, até completar a maioridade, não se mexeu nisso. O filho recebe até completar a maioridade. E isso é igual à maioria dos países europeus. Aonde a medida faz uma mudança é em relação ao percentual da viúva em relação ao percentual dos filhos. A viúva, a cônjuge, passa a receber apenas 50% da pensão e vai receber proporcional ao número de filhos. 10% para um filho, chegando até 100% se tiver 4 filhos. É importante dizer que essa medida não afeta quem recebe o salário mínimo, ou seja, quem recebe o salário mínimo continuará recebendo a integralidade do salário mínimo, que é a maioria dos assegurados desse país. Em relação a isso, eu quero falar um pouco mais à frente, é uma medida que estamos apresentando. E essa economia aqui não é uma economia conjuntural, ela é estrutural, ela se dará no tempo. Por isso que eu volto a repetir que as MPs enviadas a essa casa não são só de ajustes fiscais, são medidas estruturais que são necessárias e, nesse caso, não retiram o direito dos trabalhadores. E queria aproveitar para falar sobre o teor das emendas que apresentei a essas duas medidas e que foi motivo de crítica ou de espanto de setores da imprensa que questionaram que até a ex-chefe da Casa Civil da presidenta Dilma Rousseff apresentou emendas às suas MPs. Quero falar um pouquinho do teor dessas emendas e que elas não se dão naquilo que é o cerne das medidas, mas tenho certeza vão ajudar no debate dessa casa a equilibrar
os posicionamentos e a gente fazer e aprovar aquelas medidas que são necessárias. A primeira medida, aliás, que eu fiz foi uma medida para colaborar com a presidenta. É uma emenda que não mexe no tempo de duração das pensões, como falaram. É uma emenda que altera o modelo de pensão por morte deixada por deputados federais e por senadores, passando para deputados e senadores o mesmo tratamento que a MP confere aos trabalhadores do regime geral da Previdência Social e aos servidores públicos federais do regime jurídico único. O regime de previdência dos congressistas atualmente não exige prazo mínimo de contribuição para a concessão das pensões, não exige prazo mínimo de casamento ou de união estável para que o cônjuge possa ter direito à pensão. A pensão por morte é vitalícia para qualquer idade de cônjuge sobrevivente e o valor da pensão é de 100% do que o parlamentar aposentado recebia ou faria jus na data do óbito. A minha emenda é para que deputados e senadores passem a cumprir a carência mínima de 2 anos de contribuição, um período mínimo de 2 anos de casamento ou união estável, e a pensão por morte não será mais vitalícia. Tudo da mesma forma que foi aplicado, senador Paim, aos trabalhadores privados e aos servidores públicos. Nós não podemos ter tratamento diferenciado, tem de ser igual. Mais do que isso, o cálculo da pensão por morte dos deputados e senadores passará a ser igual ao dos servidores públicos, aplicando-se um redutor de 30% sobre a parcela que exceder ao teto dos benefícios concedidos pelo regime geral da Previdência. Outra emenda de minha autoria é a que alterou a fórmula de cálculo da pensão de morte deixada pelos trabalhadores e servidores públicos, adotando um corte de 50% sobre a pensão das viúvas. E se ela tiver filho, haverá um acréscimo de 10% até 100% para 4 filhos. Foi aí que eu apresentei uma emenda. E não foi para dizer que a viúva de 21 anos vai ficar com pensão vitalícia, como se disse na imprensa. Não é nada disso. Apenas voltei àquilo que era, porque hoje os trabalhadores públicos, os funcionários públicos, não têm esse redutor de 50%, tem um redutor de 70%. Então, não acho justo que os trabalhadores do regime geral tenham um redutor de 50%. E isso não tem um impacto imediato, tem um impacto menor ainda do que é a medida geral que foi tomada aqui. Então, volta-se a ter 100%, ou seja, ficou viúva, recebe 100%, tendo um filho ou tendo 4 filhos. Mas se ela não estiver dentro das idades estabelecidas na medida provisória, ou seja, 44 anos, com previsão, com expectativa de vida de 35 anos, ela não terá a pensão vitalícia, ela terá a pensão reduzida. Portanto, queria deixar claro isso para que a gente não faça distinção em relação ao número de filhos. E a outra emenda que apresentei é sobre o auxílio-doença. Hoje nós sabemos que o empregador custeia 15 dias e a partir do 15º dia do auxílio-doença é pago pela Previdência. A medida provisória coloca para 30 dias, mas não faz uma distinção entre os pequenos, os grandes e os pequenos empregadores. Então, nós temos muitos problemas com os micro e pequenos empresários para aguentar 30 dias pagando o auxílio-doença. Então, eu proponho que tenha uma mediação de 20 dias. Acho que isso ajudará muito o sistema previdenciário, porque aumenta 5 dias, e nós não vamos ter um impacto à pequena e microempresa, que são essenciais para a empregabilidade do país. Portanto, não mexe, senhores senadores, senhoras senadoras, imprensa, não mexe em nenhum momento com o que é estruturante nas medidas da presidenta Dilma. E eu não podia deixar de vir a essa tribuna para reiterar o meu apoio, o meu compromisso, e tenho certeza que vai ser assim, da nossa bancada e da maioria dos senadores e senadoras dessa casa, a essas medidas que são tão importantes à vida do país, às contas públicas, ao Fundo de Amparo dos Trabalhadores, e que fazem um resgate da legislação aonde nós estamos hoje com uma situação social muito diferenciada. Então, senador Paim, eu queria deixar isso claro. Esse debate é muito importante, ele é fundamental, não só porque tem ajuste social, mas porque ele mexe, como disse o nosso senador Garibaldi, ex-ministro da Previdência, com áreas que nós já teríamos e estamos discutindo há algum
algum tempo e penso que vem no complemento das medidas que nós fizemos com o FUNPRESP, com o Fundo de Previdência dos Servidores. Me parece, sim, senador Paim, que tem muita desinformação sobre as medidas. Portanto, acho muito positivo a proposta de Vossa Excelência de nós fazermos um debate na CDH, fazermos um debate em outras comissões dessa Casa, até o momento em que passe a vigorar os ajustes dessas medidas provisórias. E tenho certeza que nós vamos contribuir muito para melhorar a situação do país e não vamos mexer no direito dos trabalhadores. Eu concedo uma parte, senador. Eu gostaria de ouvir com atenção toda a explanação feita por Vossa Excelência. Eu acredito que essas duas medidas provisórias serão objeto de grande discussão aqui no Senado, até porque eu acredito que aprová-las sem ouvir as centrais sindicais, os representantes dos trabalhadores, será uma temeridade. Eu acho que a medida provisória, as duas têm alguns pontos que eu concordo, como é a questão do rigor no combate à fraude do seguro-defeso, que é uma realidade que acontece realmente, a questão da pensão, das pensões também, que precisam ser regulamentadas, inclusive em grande número acontece no meu estado, com casos explícitos que aconteceram apenas para ter a pensão e não, na verdade, um casamento dentro dos padrões normais. Agora, quanto à questão do seguro-desemprego, eu discordo dos 18 meses. Eu acho que nós temos, em alguns setores, mão de obra com alta rotatividade. O pessoal da cana, que trabalha um período e depois fica sem nenhuma condição de ter trabalho. Alguns serviços sazonais, esses trabalhadores também serão muito desprotegidos com isso. E essa questão do auxílio-doença, de alguma forma, penaliza o empresário, que já tem uma sobrecarga muito grande de encargos e de impostos. A carga tributária é altíssima, ele já arca com 15 dias, passar para 30 dias, vai, de alguma forma, dificultar mais ainda o empresário que emprega e tem essa carga tributária toda. E a medida provisória seria até bem mais adequada, no meu ponto de vista, e eu defendo isso, se pudesse incluir na medida provisória a extinção do fator previdenciário, que penaliza muito o trabalhador na hora mais importante da sua vida, que é na hora da aposentadoria. Ele vai precisar de recursos até para seu sustento e aquisição de medicamentos de uso prolongado. Eu acho que esse fator previdenciário precisa ser revisto com uma outra fórmula que não penalize tanto o aposentado na hora da aposentadoria. Em algumas coisas, algumas medidas, alguns artigos, eu li tudo isso, eu concordo e outros eu discordo, e acho que a discussão deve ser ampliada. Até seria bem melhor que, se antes de encaminhar para aqui, tivesse ouvido as lideranças, tivesse ouvido as centrais sindicais, para chegar de uma forma que fosse mais adequada para a análise e aprovação. Agradeço, senador Otto, a sua contribuição. Nem sempre, às vezes, é possível ao governo mediar todas as propostas que encaminham ao Congresso. Esse é um tema que já há algum tempo estava sendo conversado, não de uma forma mais estruturada, com setores dos trabalhadores, também movimento sindical, mas muitas vezes o governo tem que tomar as medidas, provocar a discussão no Congresso. Eu acho que, como disse Vossa Excelência, nós vamos poder fazer esse debate aqui. O senador Paim já disse que as centrais virão para cá. Eu acho que essa é a casa do debate, da mediação e do diálogo. E pela fala de Vossa Excelência, eu vejo que concorda com a maioria do teor das medidas, porque Vossa Excelência levanta dois pontos que são importantes, mas que podem ser mediados, mas vejo que Vossa Excelência concorda com aquilo que é estruturante, ou seja, nós temos que mexer nessa pensão vitalícia por morte para a idade, senador Paim, para pessoas com baixa idade, que muitas vezes utilizam-se de um casamento, de oportunidade. Também vejo que Vossa Excelência fala no combate aí, a fraudes na questão do desemprego, do defeso. Então, acho que tem muitas coisas. Eu penso que nós temos mais convergências nesse ponto que divergências. E tenho certeza que nós, no debate, no diálogo, nós vamos conseguir adequar a medida. Ouço com prazer, senador Cristóvão. Senadora, eu vou estar aqui pronto para colaborar
no avanço das propostas do necessário ajuste que deve ser feito. Defendi isso antes. Achava que devíamos ter feito algo desse tipo antes. Não é agora que eu vou mudar de posição. Vai ser um momento interessante aqui. Eu quero ver os que antes defendiam isso, se agora vão deixar de defender só porque está vindo pelas mãos do governo da presidenta Dilma. Eu vou me manter coerente na defesa. E vou tentar fazer avançar alguns direitos, desde que com responsabilidade fiscal. Alguns direitos que possam ser tomados sem implicar em custos, que melhorem as condições de vida do trabalhador. Ou alguns avanços que serão feitos ao longo de décadas, como, por exemplo, um dia a escola do filho trabalhador ser tão boa quanto a escola do filho do patrão, que eu acho que esse seria o grande direito, maior do que todos os outros. Então, pode contar comigo para estudar formas de melhorar, de avançar, mas com toda a responsabilidade que a gente precisa ter nesse momento e com coerência com todos os meus discursos do passado. Muito obrigada, senador Cristóvão. Agradeço seu aparte, seu posicionamento e lembro que Vossa Excelência, por diversas vezes em que vinha a essa tribuna falar sobre questões da economia, questões fiscais, Vossa Excelência fez apartes falando de ajustes, de necessidade de equilíbrio fiscal. Então, agradeço a parte de Vossa Excelência e tenho certeza que nós faremos um bom debate a favor dos trabalhadores e do Brasil. Muito obrigada, senhor presidente.